Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar a entrevista do Rui que faz parte do Livre na SIC Notícias. Deve ser mais do mesmo, merda da esquerda que sempre diz a mesma coisa, que é aquelas palavras bonitinhas e tudo mais. Mas vamos lá ver. Não se esqueçam, deixem o like, comentem, subscrevam. Vamos lá ouvir. É nosso convidado na edição da noite, Rui Tavares, porta-voz do LIVRE. Seja muito bem-vindo, Rui Tavares. Boa noite e bem-vindo. O Parlamento tem atualmente 138 deputados de direita e 92 de esquerda. O que lhe pergunto é, acha realista que apenas um ano depois das últimas legislativas ambicionar que esta diferença, que representa cerca de 700 mil votos e eleitores, claro, se inverta e a maioria passa a ser de esquerda? Bem, boa noite, obrigado pela pergunta, boa noite aos espectadores também. Esse é de facto um grande facto político da nossa história recente. A esquerda ainda em 2019 tinha praticamente 60% dos votos em Portugal. Esteve muito tempo no poder, houve momentos de E nota-se que esse tanto tempo no poder resolveu muita coisa, ou seja, nada, resolveu merda nenhuma. irresponsabilidade, como foi o colapso da geringonça em 2021, que ninguém esperava. Aliás, essa geringonça só existiu porque era o que o PS precisava para fazer maioria, só a geringonça nunca tinha existido. Essa é a realidade. Quer dizer, não houve entendimento para levar um orçamento até ao fim e essas coisas pagam-se. E depois entramos numa fase de mini e depois microciclos políticos em que primeiro António Costa e agora Luís Montenegro, no fundo, de certa forma, põem pressão sobre o eleitorado, chantageiam-nos enquanto cidadãos, dizendo se não me derem uma maioria absoluta, temos instabilidade. Ora, a maioria absoluta do PS foi de instabilidade e este governo de Luís Montenegro. O problema das maiorias absolutas é que só um partido vai fazer aquilo que lhe apetece. Mas também temos o outro lado, que é, se não houver uma maioria absoluta, anda a cair governos de ano em ano. E isso também não dá estabilidade nenhuma. Mas um governo ter o poder para decidir aquilo que bem lhe apetece, isso também não é um bom ponto. Porque os governos estão todos lá para benefícios pessoais. Essa é a grande realidade. Foi de instabilidade também. E agora estamos num momento em que tudo se desenrolou muito rápido. Ainda foi apenas há um mês que as notícias mais sérias sobre Luís Montenegro saíram e que deram aso a uma segunda moção de censura e à moção de confiança, e a estarmos na situação em que Não estamos. me respondeu à pergunta. Quer responder? É o que eu falei, para já aquele discurso florido, aquele discurso de massas, vamos ser todos amigos, vamos andar todos em póneis, comer algodão. É aquele discurso bonito, aquele discurso para as massas. Para já, só estou a ver disso. É a real possibilidade da esquerda governar? Era isso que lhe queria perguntar. A esquerda vai ter que voltar a recuperar alguns dos seus temas de base, vai ter que ter propostas, aquilo que eu chamo objetos de desejo político para o futuro, que não podem ser apenas de defender. Claro que defender o Estado Social é importante, defender a democracia é importante, defender O que é para ti defender o Estado Social? É dar mais subsídios a quem não quer fazer nada, é isso? o Estado de Direito é importante. Mas estas coisas são coisas que só se defendem quando temos propostas para o futuro. Na verdade, defender o Estado Social, se não expandirmos o Estado Social, é difícil. E é isso, o que o livro tenta fazer é fazer estas propostas, vão desde a introdução de uma herança social, a majoração dos abonos de família, o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica e nas outras áreas também, propostas que nos ponham a falar de uma nova agenda. Mas com que não o PS ponham a já a esquerda perder sempre... tantos votos, Rui Tavares perdeu o PS meio milhão entre as últimas duas legislativas, como é que ainda há espaço para o LIVRE, para outra esquerda? Bem, essa pergunta é mais fácil, porque eu acho que há mais espaço para o LIVRE. Esses eleitores são eleitores que já votaram na esquerda, são eleitores, muitos deles, que têm valores progressistas, valores de responsabilidade ambiental, de solidariedade. Isso aí da responsabilidade ambiental é uma treta para sacar dinheiro ao povo. Porque a China é o maior poluidor do mundo e ninguém está preocupado. Isso é tudo uma treta para sacar dinheiro ao povo. Essa é a minha opinião. Têm uma visão da liberdade, que é isso que o LIVRE traz, porque esse é outro campo que a esquerda, em boa medida, deixou ao abandono, deixou que a direita viesse com versões da liberdade, que às vezes são versões muito reduzidas, muito minimalistas. É menos Estado, mais liberdade. É basicamente o que a iniciativa liberal nos diz. E é o que deveria ser, porque o Estado é uma bota em cima do pescoço do contribuinte. Do contribuinte não, do pagador de imposto. Porque eu não pago impostos porque me apetece, eu pago impostos porque eu sou obrigado. Ora, isso do ponto de vista da esquerda é uma visão desidratada da liberdade. Nós sabemos que para haver liberdade
Para cada pessoa ela significa uma coisa diferente. Para ser livre, uma A liberdade não é uma coisa, cada coisa que a partir do momento que tu és livre, tu tens o direito à tua vida, tens o direito à tua propriedade privada. Não é vir um Estado qualquer obrigar-te a pagar impostos por uma coisa que tu não vais usufruir. Isso não é liberdade. determinada pessoa precisa do apoio do ensino público. Para ser livre, se uma pessoa tem deficiência, precisa de acessibilidades nos transportes públicos. Os privados podem fazer isso, onde é que está o problema? Os privados podem dar transportes. Se pagar ao privado, ele dá transportes. Imaginemos que nós não temos que pagar 50% de imposto, que é o que nós pagamos, porque tu pagas 23% de IVA, mais do que tu pagas a nível do trabalho, pagas outro total, ou seja, pagas 50% de imposto. Se tu não pagasses 50% de imposto, tu, o trabalhador em geral, não pagasses 50% de imposto, tu poderias perfeitamente contratar esses serviços a nível privado. Porquê é que não podes fazer isso? Porquê é que tens que pôr na cabeça do povo que a esquerda é que vai resolver os problemas todos? A esquerda não consegue resolver, porque a esquerda não tem orçamento para isso. Quanto mais coisas vós prometeres ao povo, mais tens que roubar de quem trabalha. Essa é a realidade. São coisas diferentes. E só uma visão integrada do que deve ser o Estado Social, do que deve ser a solidariedade entre cidadãos, do que deve ser uma taxação progressiva e não estarmos a ajudar os mais ricos, como aconteceu com as medidas fiscais. Os mais ricos, como tu dizes, ou seja, quem é empresário é quem traz emprego. Não penses que é o reformado ou quem vive de subsídios que traz emprego. Esse não quer saber. Esse é simplesmente um parasita. Uma pessoa que vive de subsídios é um parasita, não é mais nada. Do governo AD, só assim é que de facto conquistamos mais liberdade para todos. Mas os votos que o PS... Liberdade, a esquerda e a liberdade não jogam uma coisa com a outra. Esquerda e liberdade são coisas completamente opostas. Essa aí não falaste bem. se perdeu não foram todos para o LIVRE. O resultado não foi esse. Alguns foram, mas nós temos noção de que podemos reconquistar votos que foram para partidos à direita. Aliás, não há outra maneira, mesmo que às vezes à esquerda isso nos valha a algumas críticas. O que eu digo aos meus camaradas e amigos de esquerda é: não há outra maneira. Os votos são mais ou menos o mesmo bolo, mais ou menos 6 milhões de votos, dos quais 800 mil migraram para a direita. Se a esquerda quer voltar a ter a maioria sociológica que já teve neste país e transformá-la em maioria eleitoral, então, nesse caso, a esquerda tem que aprender a ocupar a agenda e não estar o tempo todo a reagir àquilo que a direita faz. Em 2 meses, até 18 de maio? No caso do livro faz-se há 10 anos, com peripécias, erros e acertos e com um crescimento constante. O livro possibilidade tem de voltar sempre à maioria, Rui Tavares? Eu creio que neste momento há uma prioridade. É realista ou não acreditarmos nessa inversão da tendência que nos trouxe as últimas... É certo, o livro nunca na vida vai governar sozinho, só se ele se juntar a alguém de esquerda. Isso aí é certinho, o livro governar sozinho nunca vai. Eleições e que nos trouxe também agora o choque na Madeira. Há 2 passos a dar agora e eles são sucessivos. O primeiro é numa fase em que as pessoas estão ainda muito intranquilas, muito desorientadas em relação ao que aconteceu. Olhamos para as sondagens, têm todas números recorde de indecisos e é natural que estejam, dado a maneira como chegámos a esta crise. Se dá nem ano, andamos em votos, como é que não há de haver indecisos? Eles querem ver a melhor maneira de não haver eleições de ano em ano. Querem estabilidade, essa é a realidade. E nesse caso as coisas vão demorar a assentar. Nós temos uma proposta que tem a ver com este governo. Achamos que com as questões de ética de Luís Montenegro, com a sua atitude em relação ao Parlamento e também agora em relação aos debates, de querer alterar as regras do jogo a seu favor, que Portugal deveria afastar este Primeiro-Ministro e que, se não agora, as notícias continuam a surgir, continuarão a surgir num próximo governo. A mesma chantagem que agora nos é feita de que seria preciso votar em Luís Montenegro para ter estabilidade, eu acho que ela vale tanto como aqui há um ano era preciso votar em Luís Montenegro para ter ética. Na verdade, tanto uma como outra não vão funcionar e a instabilidade vai continuar. Aliás, à direita, com o fosso que se cava e com as relações que nós vemos entre PSD e Chega, e depois com uma IEL também que é muito volátil, porque eu ouvi Rui Rocha dizer, em cada momento em que o Primeiro-Ministro poderia ter escolhido entre a Spinum Viva e o país, escolheu a Spinum Viva e não o país. E agora ouço o mesmo Rui Rocha a dizer que quer governar com Luís Montenegro. Portanto, esse é o primeiro passo. Nós temos uma mensagem. Já disse, a IEL é muito liberal para os portugueses. Os portugueses não são muito socialistas para aguentar com políticas tão liberais como as do IEL. Eu concordo perfeitamente com aquelas políticas de menos Estado, menos impostos,
mais poder para as empresas privadas, que assim as empresas privadas produzem mais, tiverem mais liberdade. Eu concordo plenamente, mas o português comum não está preparado para essas políticas. Essa é a realidade. De clareza, nós achamos que tem que haver uma nova governação. E não lhe parece que ir coligado com o PS podia ajudar a criar uma força de esquerda mais coesa em tempos, como explicava, de uma certa fragmentação à esquerda e que até pode estar a fugir para a direita? Eu penso que seria contraditório com a pergunta que a Nelma fez há pouco, que é o PS teve uma usura muito grande de 10 anos no poder, o PS está há um ano na oposição, num ciclo político normal, se não tivessem havido estes eventos políticos dos últimos tempos, seria um tempo muito curto para uma cura da oposição de um partido. As pessoas estão ainda muito desconfiadas e com algumas razões, nomeadamente uma maioria absoluta do PS antes, e eu creio que se houver partidos, e o LIVRE é realmente, que digam às pessoas a solução é irmos pelo parlamentarismo o mais puro. As pessoas votarem nos partidos nos quais se revêem e esses partidos terem o compromisso com os portugueses de procurarem maiorias a seguir às eleições. Pois, porque não rejeitam a geringonça depois das eleições. Não de todo, aliás, acho que... Lá está, ele quer governar, mas não é governar diretamente, é ser uma muleta de quem ganhar à esquerda, se ganhar alguém da esquerda. Ele só quer ser. É uma geringonça 2.0, basicamente, que é vamos fazer aqui uma geringonça que é para conseguirmos ter o poder da caneta, porque é o poder da caneta que me dá dinheiro. Essa é a realidade. É a única maneira de governar à esquerda, mas não de qualquer forma. Deixe-me dar-lhe 2 ou 3 exemplos que têm a ver com as questões da governação e da ética de que temos falado. Eu acho que nenhum primeiro-ministro apoiado pelo LIVRE, se tiver uma empresa do tipo da de Luís Montenegro, ou na sua esfera familiar, a pode manter e tem que tomar uma de 3 opções. Fecha, ou vende, ou então faz o que se faz em todo lado no mundo, que é aquilo que eu até hoje não consigo perceber. Se for Pedro Nuno Santos, está tudo bem? Assim. Não, uma empresa do mesmo tipo. Não é uma empresa, digamos, não é uma retrosaria, não é uma fábrica de roscas, é uma consultora que presta serviços, inclusive a áreas como o jogo online. Eu acho que é tudo igual. Não tem como é consultoria, outra é uma fábrica. É a empresa da família. A partir do momento que é a empresa da família, se há ali poderes da caneta para benefício pessoal, tanto faz que seja do pai, que seja da mãe, que seja da prima, que seja da puta que pariu. A partir do momento que a empresa é de família e usa o poder da caneta para benefício pessoal, é o mesmo tratamento, seja ele qual for. O tratamento tem que ser o mesmo. Temos que ser isentos nestas matérias, não é? Ai, que a empresa é do pai. Que se foda que a empresa é do pai. Se ele está a usar o poder da caneta para benefício pessoal, é bater entre aspas, não é? É também mandar o gajo abaixo. Ou então de ver uma melhor maneira dali de repreender a pessoa, não é? Aí a empresa é do pai já não tem nada. Não, a partir do momento que usou o poder da caneta para benefício pessoal, é dar o mesmo tratamento. Não venhas cá com merda, não venhas. Online, no jogo online não é uma área, não é um modelo de negócio qualquer. Há pessoas que são arruinadas por esse modelo de negócio, são famílias que estão... Mas isso é uma questão de educação. Se as pessoas não são educadas, que o jogo é uma maneira de perder dinheiro, elas vão tentar, porque pensam que aquilo é uma renda extra, como muitos dizem, que aquilo é uma renda extra. Desde quando é que o placard e essas merdas é renda extra? Isto é para perder dinheiro? Isso foi feito para perder dinheiro, não é mais nada. Falidas, gente que está viciada em jogo. Bem, eu não quero que haja nenhuma possibilidade, por mais que um primeiro-ministro diga que não faz fretes, e eu respeito que o diga, mas aquilo que nós queremos é que não haja nenhuma possibilidade de nenhuma dúvida de influência. E, portanto, aí faz-se o que é que se fez ainda agora no Canadá. O primeiro-ministro do Canadá, que é recente, tinha um fundo de 1 bilhão de euros e simplesmente entregou uma gestão profissional independente. Aquilo que em inglês chamam um blind trust. Mas não era o pai que ficou a gerir, não é? Não é o pai que está da família e que leva com o poder da caneta para benefício pessoal, não é? Neste caso, não é. O pai do Pedro Nuno Santos é quem está a gerir a empresa e vai dizer assim: ó filhinho, arranja trabalhinho para o pai que eu depois compenso-te. Ou seja, ele vai usar o poder da caneta. Eu aí não concordo nada. A partir do momento que a empresa é da família e usa o poder da caneta para benefício pessoal, é arrumar com o gajo. Essa é a realidade. E, portanto, enquanto ele for primeiro-ministro, ele não sabe quem é que põe lá dinheiro e, acima de tudo, quem lá puser dinheiro sabe que o primeiro-ministro não sabe. Aqui a questão não é tanto a questão de quantas empresas, quantos clientes, quanto dinheiro é que lá punham. É a questão de informação. Desde o momento... Aliás, hoje em dia a informação é a coisa mais importante que existe, porque as empresas hoje em dia compram outras empresas não pela empresa em si, mas pela quantidade de informação que ela tem. Essa é a grande realidade.
em que uma empresa saiba que um primeiro-ministro pode saber que, porque está ainda na esfera familiar, a sua consultora ou a empresa que tem. E, portanto, um cliente sabe que o primeiro-ministro pode saber que dinheiro está lá a ser metido, pode haver esperanças, reais ou imaginárias, esperemos sempre que imaginárias, de que pode estar a influenciar o primeiro-ministro. E é por isso que no Reino Unido, no Canadá, na Dinamarca, isto não é uma coisa complicada. Em França existe uma coisa chamada, é uma espécie de comissão ética independente. É ela que diz, isso era outra coisa que nós gostaríamos que houvesse em Portugal, diz aos ministros, diz ao primeiro-ministro, neste seu caso, este conflito de interesses resolve-se assim ou resolve-se assado. Aí a pessoa simplesmente segue os conselhos. Outra proposta do livro também é que ministros e ministras vão à audição parlamentar ainda antes de iniciarem funções. Porque precisamente aí é que os deputados e deputadas e os jornalistas apanham conflitos de interesse no início e ou eles se resolvem, ou se tiverem sido ocultados, mais tarde o ministro tem que ir. É o que fazem os comissários europeus. Se o livro tiver... O problema dos conflitos de interesse é que o partido encobre esses conflitos de interesse em vez de expulsar quem está lá com conflitos de interesse, ou seja, eu tenho uma empresa privada e eu vou usar o poder da caneta para benefício privado, era expulsar esses gajos. Porque nós já sabemos que esses gajos vão usar o poder da caneta, é expulsá-lo com eles. Tiver força, e aí faz a diferença. Se o livro tiver força em percentagem e em deputados, certamente nós queremos... Passou de 1 para 4 nas últimas legislativas. Queremos continuar a crescer, queremos aproximar-nos... Quer passar o Bloco, por exemplo, que tem 5? Não, certamente. Estar a fazer transferências de voto à esquerda, não é? Um voto que venha do Bloco para o Livre, ou do Livre para o Bloco, ou para o PCP, ou quer que seja, ou para o PS, não dá mais um voto à esquerda. Pois. É eu, peço desculpa, tenho uma relação cordial com o PSD, com o IEL, com o que é que seja, eu quero roubar votos a esses, por assim dizer. E é natural que assim seja. O que é que tem em comum? Já no seu texto do Expresso... pergunta diretamente aos eleitores da AD se vão voltar a comprar a ética de Luís Montenegro. Parece estar a tentar captá-los, ou pelo menos os desiludidos, para si. O que é que tem de semelhante com a AD para conseguir essa tal transferência? Eu vejo, desde logo, há muita gente que era de esquerda, votava à esquerda e pode ter votado à direita nestas últimas eleições e pode voltar a casa, e eu espero que voltem a casa. Mas também vejo muita gente à direita, genuinamente. Para mim, as pessoas que são de esquerda não sabem fazer contas. É a única explicação para a pessoa ser de esquerda, porque quem sabe fazer contas nunca na vida vai ser de esquerda, digo eu, daquele que só gosta de receber subsídios, porque sabe que a matemática não bate. A partir do momento que a pessoa só gosta de receber subsídios, alguém tem que os pagar. E quem é que paga esses subsídios? Ela já paga imposto. Só tem essa explicação. A pessoa não sabe matemática e não sabe que para o dinheiro lhe cair na conta, alguém teve que o pagar em imposto. Só pode ser essa a explicação. Direito, estou a pensar, por exemplo, no professor Nuno Garopa, que sempre escreveu acerca destas questões da boa governança, da ética, da transparência e da integridade. E que diz, com algum espanto, porque é que há comentadores de direita que agora acham normal o que antes achavam escandaloso. Porque, de facto, nós vamos ter essa discussão. Há quem diga, é normal fazer isto, é normal ter a empresa assim, ou passar para a mulher, ou passar para os filhos, continuar a saber quem é que são os clientes. Pode ser que seja normal, mas nesse caso nós queremos um país em que o que seja normal é outra coisa. Nós queremos um país em que a normalidade seja mais exigência democrática, tal como no Parlamento. Nós queremos um Parlamento em que o que seja normal... Estás a querer dizer que quem é mais à direita não é democrático, é isso? Ou seja, quem sabe fazer contas não é democrático? Quem quer as contas, quem quer pagar menos imposto porque imposto é roubo não é democrático, é isso? Ou seja, quem gosta de andar de subsídios, esses é que são os democráticos, que gostam de andar à pala de quem trabalha, é isso que estás a querer dizer? Eu acho que estás errado, eu acho que estás errado. Mal, não seja o insulto e a ofensa, mas o que seja normal seja a elevação e a dignidade. E há muita gente que também o quer. Isto não são coisas, não são fórmulas mágicas muito difíceis de inventar. Há coisas bem feitas nos países. É o discurso das massas, é o discurso que o povo gosta de ouvir, é só isso que eu vejo, é discurso de massas. Que estão mais altos nos índices anticorrupção, que nós podemos adaptar. E há muita gente que o quer. Há política feita no Parlamento com responsabilidade que não passa... Por exemplo, nós vamos ter muito. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos vão os dois pedir para ser o primeiro. Peço desculpa, isso não interessa nada. Interessa qual é que é o bloco de votos mais coerente que tem condições para governar. A realidade mudou, mas há quem continua a defender que quem ganha governa. Não, dos dois aspectos políticos, Rui Tavares, que defende... Daqueles que pensam assim, se eu tenho mais dinheiro no bolso porque o Estado me roubou menos, eu estou melhor. Eu prefiro não ter Estado a me roubar, mas se eu tenho que ter um Estado que me rouba, entre aspas, ou seja, roubam porque eu tenho que pagar impostos, eu quero um Estado que me roube menos, o menos possível.
E se o Estado que rouba menos é aquele como é que é de explicar isto? Se o Estado que me rouba menos é o que ganhar, eu prefiro esse. Agora, se o Estado que me rouba mais é o que ganhar, eu vou tentar que ele me roube o mínimo possível. Essa é a realidade. Porque para mim, imposto é roubo. Eu sou libertário. Imposto é roubo. Que quem ganha as eleições deve ser. Não, mas dá jeito aos governante. maiores partidos, tanto à esquerda quanto à direita, não é? Portanto, PS e PSD, a dizerem: se eu tiver mais um deputado, sou eu que governo. Porque isso continua a criar uma pressão de voto útil sobre os outros partidos. Ora, na verdade, como o exemplo da Geringonça provou e como pode provar agora nas Pode ser próximas mais eleições, estável. pode haver um bloco de votos PSD-IL ou AD-IL e pode haver um bloco de votos, por exemplo, PS, LIVRE e com outros partidos à esquerda, que seja maior. Se esse bloco de votos for maior, a esquerda deve governar. Pela amostra da Madeira, que claro que são realidades diferentes, mas o fosso foi enorme. Todos os partidos da esquerda, incluindo o PS, tiveram 20%, o LIVRE teve 0,7%. O LIVRE está... Estão feritos os partidos da esquerda, para usar a sua expressão? Não, o LIVRE na Madeira tem crescido sempre, tem crescido pouquinho. Nós não temos meios para investir na Madeira, gostaríamos de investir. A Marta Sofia e o Elvio Camacho fizeram um ótimo trabalho lá. Eu conheço bem a Madeira, até por razões familiares, e sei que nem as pessoas na Madeira gostam daquilo que se passa na Madeira. Muita gente diz: há escândalos aqui que teriam acabado com uma carreira política na República como um todo. E o problema, aquilo que nós nos arriscamos a deixar que aconteça, é que esteja a ser a República como um todo, que esteja a ir mais na direção da Madeira, em que os escândalos acontecem, os escândalos éticos, e às vezes mais do que isso. Não me atrevo a dizer se são criminais ou não, que não sou juiz. Passam a ser tão normalizados, tão banalizados, que não têm importância, não é? As pessoas relevam, mas isso nós já vimos noutros países, quer dizer, no Brasil ou no México também havia muita coisa do rouba, mas faz. Agora, nós, em Portugal, não queremos isso para o nosso país, e não queremos às... A esquerda é quem mais rouba quando está no poder. Sempre foi a esquerda que mais faz corrupção. Quem mais faz o amiguismo. É a esquerda que faz essas merdas todas. Basta-se ver ali nos Brasis e companhias limitadas. Está sempre lá à esquerda e é sempre uma roubalheira do caralho. Essa é a realidade. esquerda, não queremos à direita, a fasquia tem mais a levar. Há pouco estava a dizer que não quer tirar votos à ala da esquerda, ao PS, ao Bloco e ao PCP, mas com certeza que quer que o LIVRE aumente o seu número de deputados, e no Parlamento o LIVRE, nesta legislatura, aprovou praticamente todas as medidas do PS, do Bloco e do PCP na generalidade. Quem é o LIVRE nestas eleições? Porquê escolher o Rui Tavares e não escolher a Mariana Mortágua, ou o Paulo Raimundo, ou o Pedro Nuno Santos? Bem, o LIVRE é um partido europeísta e nós estamos a viver um momento europeu e internacional que é crucial. O LIVRE, tal como os outros, é só mais um quetacho e quer poder da caneta para ganhos pessoais. É a minha opinião acerca da política. Todas as pessoas vão para a política para ter o poder da caneta, para ter ganhos pessoais. Essa é a grande realidade. O que é decisivo. Para ser livre, a Europa tem que ser unida. E eu não tenho visto essa... Cada vez a Europa está menos unida, cada vez é assim, porque com a carrada de imigrantes que está a entrar pela Europa dentro, a Europa cada vez está menos unida, uns não querem imigrantes, outros não querem imigrantes, e isso está a desunir a Europa. Clareza, infelizmente, é parte da nossa luta como LIVRE desde que formámos o partido, e a esquerda tem uma clareza de voltar a assumir, de certa forma, o sonho do projeto europeu. Uma Europa democrática, uma Europa unida que faça frente aos Trumps e aos Putins deste mundo. Quando nós A Europa democrática, cada vez a Europa é menos democrática. Quando se sabe de notícias em que a Europa quer proibir certos sites ou aplicações, como quiserem chamar, de exercerem atividade na Europa, só porque dizem coisas que a Europa não quer que as pessoas saibam, isso já deixa de ser democrático. Não venhas dizer que a Europa é democrática, a Europa cada vez está a ser menos democrática. Cada vez isso é a realidade. há 10 anos já havia Putin, mas ainda não havia Trump. Hoje em dia, eu acho que é muito claro que é preciso construir uma Europa para ser livre, mas também para ser... A Europa é que está a fazer com que deixe de ser livre. São os políticos europeus que fazem isso. livre, nós precisamos de outro tipo de políticas à esquerda, mais ousadas, mais audazes. Nós temos um projeto que é o Ajuda Mais, que queres dar mais subsídios a quem não quer fazer nada, é isso? de Casa, que infelizmente à esquerda não temos visto ainda apoio. Muito temos tentado persuadir o resto da esquerda para ele, em que o Estado, como participa, a entrada não é com uma garantia
que Luís Montenegro deu, que na verdade é o Estado estar a dar uma garantia, estar a ser fiador e depois estarmos nós a atravessarmos pela banca e pelo crédito mal parado, não é nada disso. É o Estado participar e ser coproprietário, por exemplo, de 10% da casa, que significa uma entrada e que significa poder ajudar jovens agora e depois quando a casa é vendida. Isso é uma ideia de merda, pá. Meter o Estado a pagar assim. Isso é uma ideia de merda. Eu já disse em vários vídeos, uma forma fácil de o povo ter acesso à habitação não é para agora, nem é para amanhã. Isso aí podem gravar em pedra que o problema da habitação nunca é menos de 5 anos. Isso é uma realidade. A forma mais fácil é desburocratizar a construção, que é, não há cá terrenos que não dá para construir e terrenos que dá. É, todos os terrenos dão para construir. E só por aí ia haver uma explosão de construções. Mas também tens que desburocratizar a construção. Porque há leis estúpidas na construção. Essa é a realidade. Mas depois também tens o político da Câmara Municipal que era propina. Só ele arruma o projeto para canto. Engaveta o projeto. Que eu já vi isso várias vezes. Os políticos nas câmaras querem propina. Querem a propina que é para não engavetar o projeto. Isso é uma realidade. Valorizou, se o Estado ainda detém esses 10%, se não foram pagos, o fundo cresce e pode ajudar mais jovens. É preciso. Mas isso é uma ideia de merda, estar a pôr o Estado a pagar. É que depois estás a dizer assim: o contribuinte é que tem que pagar essas merdas. O contribuinte não tem que pagar a casa dos outros. Se quis a minha casa, eu tive que a pagar. Ninguém a pagou por mim. Que puta de ideia de merda. Este tipo de imaginação, e esse é o esforço que o livro tem estado a fazer, e acho que tem estado a resultar. As pessoas têm estado a ver cada vez mais. Ainda hoje, os jovens na Futuralia dá para perceber que reconhecem essa vontade de inovar à esquerda. Isto é discurso para agradar massas. Isto é discurso para agradar massas. Onde é que já se viu pôr o Zé paga imposto a pagar a casa dos outros? Não é assim. Tu tens que dar condições para as pessoas comprarem a sua própria casa. Ou seja, como é que tu dás essas condições? É desburocratizando a construção. Ou seja, não há cá terrenos que são para plantar batatas e terrenos que são para construir. Todos os terrenos são para construir. Escolhe o terreno e constrói. É assim que tu desburocratizas a construção. Agora, também tu desburocratizas a construção e depois crias a propina, porque se não há propina, o projeto e custado para canto e estás ali 10 anos à espera que eles aprovem o projeto, isso também vai atrasar tudo. Ou seja, tu tens de desburocratizar tudo. Tudo. Esteve muito divertido com Pedro Nuno Santos. Há pouco dizia-me que aproveitou, ou terá sido aproveitada pelo livro, a oportunidade do decréscimo dos votos do PS nas últimas eleições. O que lhe pergunto é se acha que essa oportunidade se mantém, se acha que o livro pode continuar a crescer nestas eleições e dar um salto semelhante ao que deu nas últimas. Ouça, nenhum partido enjeita nenhum voto. Isso é natural para qualquer partido. Senão, não servimos para nada. Nós servimos para persuadir as pessoas e conquistar votos. Aliás, o LIVRE e o PAN não servem para nada, só servem para fazer barulho, não servem para nada. O que eu digo é que, de facto, transferências de voto à esquerda, às vezes geram. E também o Bloco de Esquerda, os partidos comunistas, não serve para nada. Não serve para rigorosamente nada, só serve para fazer barulho. Só serve para fazer barulho. Por o que de antes era muito forte e hoje, felizmente, é muito menos. Um sectarismo à esquerda na tentativa de roubar votos uns aos outros não nos aproxima em nada de recuperarmos a capacidade de sermos nós dinâmicos na política deste país. E a verdade é que, a partir do momento em que esse dinamismo passou para a direita, é um dinamismo que muitas vezes é feio, muitas vezes é mau. A gente vê o que acontece com o Chega, a gente vê os ataques à democracia e ao Estado de Direito. E o Chega é que faz ataque à democracia, ao Estado de Direito, quando ele critica a sociedade de dependência. Opa, por amor de Deus. Ele está a criticar uma coisa que é correta de criticar, que é, e temos 50% de pessoas a trabalhar para outro 50% que não quer fazer nada. Essa é a realidade. Eu não sou pior do Chega, porque eu acho o Chega demasiado estatista, demasiado socialista a nível económico. Mas o que ele fala a nível social é uma realidade. E quem não gosta que meta na beira do prato, é uma realidade. O governo é demasiado estatista. E toda a gente que gosta de socialismo gosta de ver a pala dos outros. E não há cá de. Quem vive à pala dos outros é porque é coitadinho. Não é coitadinho. Pode trabalhar, foda, vai trabalhar, vai fazer uma coisa. Agora, o Chega é ditador. Não, ele simplesmente mete a ferida naquilo que deve meter. Agora, a nível económico, sim, o Chega é muito socialista. Muito. Uma urgência da esquerda ter sentido responsabilidade e perceber que não cresce atacando-se a si mesma. E isso também depende de uma diferença entre... Mas ao mesmo tempo não irem todos coligados.
Não, porque também tenho a impressão que há muitos votos que não seriam persuadidos com isso. O LIVRE está sempre disposto a dialogar e está disposto a encontrar plataformas de entendimento. Acho que há Acha hoje que em há dia... diferença entre ir agora separado, mas prometendo já coligar-se depois das eleições, do que ir já coligado com o PS? Acho que há muitas coisas que poderíamos fazer. Nós podíamos ter um programa político de mínimos que fosse aceito por todos os partidos à esquerda e que fosse apresentado ao país como um contrato para o país. Isso, por exemplo, poderia fazer a diferença no próximo mês, Porquê que não enquanto aconteceu? nos aproximamos das eleições. Não aconteceu ainda porque acabo de fazer a proposta agora, mas acho que é uma boa, porque eu acabo de a fazer em público. Espero que ela possa fazer caminho. Ainda há tempo destas eleições? Eu acho que seria muito interessante e muito importante ver os partidos à esquerda apresentarem-se com um contrato perante o país e dizer: estes são os nossos compromissos. Nós sabemos que as últimas eleições os votos passaram para a direita, nós sabemos que é uma crise política e nós sabemos que é preciso esta responsabilidade. E então temos este compromisso, assinado por várias lideranças à esquerda. Acho que seria positivo. Não sei se Mas vai iam acontecer. federadas ou ia cada uma por si? Não, isso significa que existe uma plataforma programática de entendimento que permita às pessoas ter confiança que no Serviço Nacional de Saúde não vai haver privatizações, ter confiança que vai haver um enorme programa de investimento votando em na qualquer um dos habitação partidos pública, da esquerda? votando em qualquer um dos partidos da esquerda. Isso, evidentemente, que ao maior partido, taticamente não é tão interessante, mas é por isso que aqui estamos e que os pressionamos, tal como pressionamos em matéria de debates. Deixe-me só dizer uma coisa, Para porque estava a falar de terminarmos. um aspecto mais pessoal e é para terminarmos. Estava a dizer desse encontro com o Pedro Nuno Santos hoje e também com a Inês Sousa Real. Sim. As relações até pessoais entre as lideranças à esquerda, pelo menos da minha experiência, nunca foram tão boas. Com a Mariana Mortágua, com o Paulo Raimundo, com o Pedro Nuno Santos e com a Inês Sousa Real. Que é de esquerda, ou seja, tudo que é bom, entre aspas, tudo que é bom. A esquerda adora andar a montada em cima da esquerda, que é para andar à pala de quem trabalha, a dar subsídios a todos, que é para depois ganhar mais de 50% dos votos, porque ou seja, funcionários públicos, pensionistas e gente que não faz nada, que anda a viver de subsídios, e assim vai ganhando nas eleições. É assim. Puta que pariu. Foda-se. Portugal está entregue a esta merda. É isto. Bem, enfim, diz que não é de esquerda nem de direita, mas vamos Pois. incluí-la aqui, é da ecologia. Nas contas que fiz inicialmente, contei sempre com o PAN Exato. à esquerda. E há um lado de E mesmo assim a solidariedade que é muito diferença é importante. que Também no mesmo tom. Hoje tivemos o internamento do Primeiro-Ministro no hospital, já teve alta, congratulo-me com isso, nas redes sociais já me pronunciei acerca desse assunto. Vamos ter uma campanha que vai ser certamente dura pela frente. Aquilo que eu desejo a todos os candidatos e candidatas, Luís Montenegro hoje, a qualquer um pode suceder, é que seja segura e em saúde até o dia das eleições. sem dúvida. Rui Tavares, muito Obrigado. obrigada. Boa noite. Boa noite. Ora, muito bem. O que eu vi daqui foi um discurso populista. Porquê? Porque ele é daquele discurso a agradar às massas. Ai, queremos o melhor para o povo. Ai, queremos isto. Ai, queremos aquilo. Ai, o Estado tem que ajudar as pessoas a comprar casa e blá blá blá. Isto é discurso a agradar massas. Isto aqui é o típico discurso de quem quer ser a muleta. Se for alguém à esquerda a ganhar, ele quer ser a muleta do tipo, eu quero o papel para. Quero a canetinha para ter benefícios pessoais e vou a fazer aqui um discurso populista. Eu, do LIVRE, não vejo nada de especial. É discurso populista, discurso de ganhar votos só, não vejo nada de especial. Nadinha. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam o canal. Até à próxima. Fiquem bem.